Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha moeda perdida. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Querido, geralmente quando perdemos um objeto de valor, normalmente ficamos desesperados e empregamos todo o esforço para encontrá-lo. No texto lido, Jesus ele contou uma parábola sobre o comportamento de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda, e ela ficou desesperada, procurando, diz a Bíblia, diligentemente até achar. E assim como a mulher dessa parábola que perdeu a sua dracma, nós damos muita importância quando perdemos algo material, mas existem muitos valores morais e valores espirituais que estamos perdendo e não estamos nos importando como deveríamos nos importar. Existem valores morais que estão indo embora, existem valores espirituais que estão se perdendo e que nós não estamos dando a mesma importância que damos quando nós perdemos algo de valor financeiro ou valor material dentro da nossa casa ou fora dela. E eu quero nessa manhã falar sobre 4 valores perdidos que nós precisamos resgatar. Inclusive será tema dos próximos estudos de PGM. Essa mensagem ela vai estar fazendo parte dos nossos PGMs nessa próxima série de estudos. Então, primeiro valor que nós precisamos resgatar é o valor espiritual. Romanos capítulo 12, verso 11, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz o seguinte: nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Irmãos, hoje pela manhã na nossa classe de escola bíblica, nós falamos sobre a modernidade, algumas coisas que a igreja precisou avançar e ela se modernizou, e glória a Deus por isso. Muito bom as coisas mudarem, muitas coisas mudaram para positivo, mas algumas coisas mudaram para negativo. Por exemplo, nós perdemos o zelo para com o templo. Eu sou de uma época em que ninguém entrava na igreja se as pessoas estivessem orando ou lendo a Bíblia. Se o culto estivesse começando, que começou a acontecer, e as pessoas estivessem fazendo a leitura bíblica, ou estivesse orando, parava-se fora do templo, esperava aquele momento terminada a oração ou da leitura bíblica, para que pudesse então entrar, porque era um zelo para as coisas de Deus, era zelo com as coisas. Hoje a gente entra, senta, conversa, não precisa nem estar orando ou lendo a Bíblia, a gente faz isso. Irmãos, quando nós trocamos esses bancos, os irmãos não têm noção da quantidade de chiclete que nós encontramos embaixo das cadeiras. E algumas coisas que eu fui tirar achando que era chiclete, era outra coisa que o nego botava embaixo. Alguns fizeram uma cara que foi a mesma cara que eu fiz quando achei isso. Falta zelo. E como cristão, nós precisamos resgatar urgentemente algumas coisas, e entre elas, o fervor espiritual. Infelizmente, boa parte da igreja pós-moderna tem se conformado com a mornidão. Muitos têm perdido a intensidade pelos valores espirituais. Irmãos, o que eu mais sinto, olha, vou ser sincero para você, a nossa igreja é uma das melhores igrejas que eu já frequentei ou visitei. Nossa igreja é uma bênção. Mas sabe de uma coisa que eu sinto falta de verdade na nossa igreja? Fervor espiritual. Fervor. Na hora dos cânticos, na hora da mensagem. Gente que glorifica a Deus, gente que se derrama diante do Senhor, gente que sente o poder de Deus, mas que manifesta publicamente esse agir de Deus na sua vida.
E às vezes nós somos mornos demais, frios demais, e nós precisamos resgatar isso. Ei, próxima sexta-feira agora, próxima sexta, dia 19, nós teremos uma mini vigília de 22 horas à meia-noite. Irmão, nós estamos clamando por avivamento na nossa igreja. Nós estamos clamando por fervor espiritual na nossa igreja. Vem me ajudar a clamar por isso. Porque é comum encontrarmos cristãos com dificuldade de orar, cristãos com dificuldade de jejuar, cristãos com dificuldade de ler a Bíblia. Então, infelizmente, irmãos, muitos estão perdendo o desejo pela presença de Deus. Ei, precisamos resgatar este valor perdido. Essa é a primeira coisa. Precisamos resgatar o valor espiritual. Segundo valor que precisamos resgatar é o valor do amor. Amor. Mateus capítulo 24, verso 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. No texto de Mateus 24, Jesus ele profetizou que muitos, nos últimos dias, muitos teriam seu amor esfriado. Mas essa é uma palavra de advertência em relação aos homens sem Deus, ou seja, não deveria atingir aqueles que são de Jesus. Mas o problema é que esse amor esfriado entrou também nos de Jesus. Essa palavra que Jesus tinha dito aqui, que disse aqui, estava dizendo do amor que se esfriava nos ímpios, daqueles que estão lá fora. O problema é que nós estamos vendo falta de amor no meio dos crentes, no meio do povo de Deus. E como igreja, nós não podemos assumir essa palavra usando essa advertência de Jesus para darmos desculpa para a nossa falta de amor. Nós precisamos resgatar o amor pela obra de Deus, pelas almas e pela família. Irmãos, nós precisamos olhar para o outro com um olhar de compaixão, com um olhar de graça. E não só para os de fora, não só quando pensamos em missões, falando do amor de Deus para aqueles que não têm, mas aqui, irmãos, porque deixa eu te falar uma coisa para você. Às vezes nós fazemos maior esforço espiritual e financeiro para trazer alguém para a igreja. E às vezes quando chega aqui na igreja a gente trata com tanta rigidez, com falta de amor, com falta de cuidado, com falta de zelo, que esse irmão depois vai embora. E todo o esforço que você fez espiritual, emocional, financeiro, se perde. Precisamos entender que pessoas são diferentes, que ninguém pensa igual, e que pessoas estão no processo de tratamento, que a conversão é um ato, mas a santificação é um processo, e todos nós, desde o púlpito até lá fora, todos nós estamos passando por esse processo de santificação. Cometemos falha, irmãos. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, e eu tenho falado isso aqui com muita insistência. Precisamos ser mais hospital e menos tribunal. Parar de julgar as pessoas. Ame, em vez de julgar. Irmãos, o amor se esfriou. Essa noite, por volta de 20 horas nossa aqui, o noticiário no mundo inteiro mostrou a tentativa de assassinato do presidente, do candidato à presidência, Donald Trump. Um atirador tentou matá-lo. Alvejando a cabeça dele, acertou na orelha. E acabou sendo morto pelo atirador de elite, segurança do Donald Trump. Irmãos, gente que, por pensar diferente, é capaz de matar o outro. Você pode ter divergências políticas, ou de futebol, teológica, ou até pastoral, mas isso não lhe dá direito de matar o outro emocionalmente, espiritualmente, ou até fisicamente. As coisas não se resolvem desse jeito. Gente madura, gente equilibrada, ama os diferentes. A Bíblia diz que amar os amigos, isso nenhum mérito há, porque até os ímpios fazem isso. O Senhor nos chamou para amar os inimigos, amar os diferentes. É isso que nós precisamos resgatar como igreja do Senhor.
Amar aqueles que somos totalmente divergentes à sua forma de agir ou pensar, mas nós temos que amá-los. Fomos chamados para isso. Terceiro valor que nós precisamos resgatar: o valor do temor. Temor. Salmo 119, 120 diz: o meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem o meu temor. Irmãos, eu sou pastor desta igreja há 17 anos. Em abril eu completei 17 anos que pastorei essa igreja. Quando eu estou sentado ali no banco que normalmente eu sento, principalmente à noite, que eu sei que são 5 louvores, e quando entra para o quinto louvor, que logo depois eu tenho que pegar a palavra, meu coração acelera, minhas pernas ficam trêmulas, porque eu tenho que chegar aqui em cima com muito temor, falar algo de Deus para a sua vida. E eu estou falando isso em uma plateia que eu me sinto à vontade, eu estou na minha casa. Há 17 anos eu subo aqui. Se você fizer as contas, um ano tem 52 domingos. Se pegar de manhã e de noite, são 104 vezes, só os domingos que eu subi aqui, uma vez no ano. Imagina em 17 anos. Mas todas as vezes meu coração acelera, minhas pernas ficam trêmulas por temor. E, irmãos, eu vejo gente que não tem temor a Deus com as coisas de Deus. E quando nós perdemos o amor, nós também perdemos o temor. E hoje muitos cristãos não se preocupam mais em honrar o nome do Senhor, e por isso o nome de Deus tem sido blasfemado. A palavra temor aparece na Bíblia mais de 130 vezes, revelando a importância que os personagens bíblicos davam a este valor, o temor. Mas hoje não tratamos mais as coisas de Deus com temor. Quando a Bíblia vai dizer que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, essa palavra, tem gente que acha que tomar o nome de Deus em vão é ficar falando toda hora, Deus, vai com Deus, Deus me livre, Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. Não, não. No hebraico, o tomar o nome de Deus em vão significa o seguinte: não diga, não use meu sobrenome se você não é meu filho. Não diga que é meu filho, não use meu sobrenome se você não é meu filho. É como se, né, eu sou Melo, Márcio da Conceição Melo. É como se alguém usasse o Melo sem ser meu parente. E dissesse que é meu filho. Não, eu sou da família Melo, da família pastoral Melo. Eu vou dizer, queridão, não é. Então a Bíblia diz o seguinte: nós não devemos tomar o nome de Deus se nós não somos filhos de Deus, se nós não nos comportamos como tal. Conta-se uma história que Alexandre o Grande, depois de uma batalha, e eles perderam, o exército de Alexandre o Grande perde essa batalha, e um dos generais de Alexandre, de infantaria, também se chamava Alexandre. E esse general infante, ele corre, ele se acovarda e volta. E naquele dia a tropa de Alexandre o Grande perde aquela batalha. E na hora ele chama a tropa em forma, o Alexandre o Grande chama a tropa em forma e vai até aquele general e diz o seguinte: ou muda de nome ou muda de atitude. Porque aquele general também se chamava Alexandre, como o seu próprio nome. E ele diz: ou você muda de atitude ou muda de nome. Porque você não pode carregar o nome Alexandre sendo um covarde. Talvez essa, mesmo que seja dura, e eu peço perdão se no seu ouvido sair com dureza, mas eu quero dizer para você nessa manhã: ou muda de nome, ou muda de religião, porque você não pode dizer que é cristão se você não exerce aquilo que Cristo tem exercido. Você pode ser muçulmano, você pode ser espírita, você pode ser budista, você pode ser shintoísta, você pode ser o que você quiser, mas se você escolheu ser cristão, você precisa seguir aquilo que Cristo ensinou. E por último, mas não menos importante,
o valor que precisamos resgatar é o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no verso 1, diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, queridos, a consequência da perda dos valores acima, citado aqui por mim, que muitos têm perdido, é também o caráter de Cristo. Perdemos a espiritualidade, perdemos o amor, perdemos o temor e automaticamente agora estamos perdendo o caráter de Cristo. E a nossa missão como cristão aqui na terra é imitar a Cristo, mas infelizmente muitos cristãos enganam, trapaceiam, não perdoam, guardam mágoas, são críticos, são soberbos, são orgulhosos, são egoístas. Nada disso é o que Cristo é. Então você pode ser tudo menos cristão se você faz essas coisas. Porque quando o cristão vive nessas práticas, é porque já perdeu o caráter de Cristo. Porque Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, o Márcio precisa morrer. Não importa o que o Márcio goste, não importa o que o Márcio pense, não importa a forma que o Márcio é, do momento em que o Márcio escolheu viver para Cristo, Paulo vai dizer, escrevendo a Coríntios, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Evangelho é novidade de vida. Ei, ser evangélico não é ter uma religião, ser evangélico é ter um novo estilo de vida, é amar como Jesus amou. Isso é ser evangélico. E eu concluo dizendo que nós precisamos resgatar os valores perdidos. Existe um processo para resgatar os valores perdidos. Nessa parábola que nós lemos, da mulher que perdeu uma dracma, ela tem algumas atitudes. A primeira atitude dessa mulher é que ela acende a candeia. Acendeu a candeia. A candeia era a luz daquela época. Era como se hoje nós ligássemos o interruptor da energia. Acendeu a luz. Ei, Jesus é a luz do mundo. E nós precisamos olhar com os olhares de Jesus. Acender a luz é olhar com o olhar de Cristo. Se queremos resgatar isso em nossa vida, precisamos olhar com o olhar de Jesus para todas as coisas, porque Ele é a luz do mundo. Depois de acender a luz, essa mulher varre a casa. Varreu a casa. Isso fala de limpeza. Nós precisamos examinar a nossa vida e tirar o entulho ocultado. E não adianta jogar para debaixo do tapete, não, tem que tirar tudo. Não adianta guardar no quartinho da bagunça, não, é jogar fora, é fazer uma limpeza e expulsar realmente da nossa vida tudo aquilo que tem feito com que essa dracma seja perdida no meio desses entulhos, no meio dessa bagunça. Ei, tem gente que está com a vida bagunçada e todas essas coisas estão se perdendo, os valores estão se perdendo por causa dessa bagunça que está na sua vida. Limpe a sua vida, varra tudo, joga fora, porque o Senhor quer te encontrar nesta manhã. Terceira, ela buscou com diligência até achar. Isso fala do desejo de resgatar valores perdidos com intensidade. Quer muito. Buscou diligentemente, buscou com muito eficácia. Tem gente que quer, mas não quer muito. Tem gente que quer, mas só quer se tiver tempo. Tem gente que quer, mas tem outras prioridades. Não, essa mulher, a prioridade dela era achar aquela moeda. A prioridade dela era achar aquela moeda. Para tudo. Para tudo. Vamos acender a luz. Vamos varrer a casa. Vamos procurar. Para tudo, até encontrar isso. Ei, é urgente. Não é quando tiver tempo. Não é só se tiver tempo. Não é tendo outras prioridades. Isso aqui é secundário. Não, a prioridade é isso. Por isso é tempo de arrependimento, tempo de mudança, tempo de resgatar valores perdidos. Por isso é ceia.
É tempo de, nessa manhã, você lembrar que alguém mudou o seu endereço do céu para a terra, para morrer por você, por mim. Alguém que levou sobre si os meus pecados, os seus pecados. Alguém que tomou o meu lugar e o seu lugar naquela cruz. Alguém que, por causa desse sacrifício, nos trouxe vida. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam destituídos por causa do pecado. Mas Jesus veio e nos deu vida. E vida é abundância. Então, nessa manhã, aproveite esse momento de memorial. Para você trazer isso, perdoe a redundância, trazer à memória esse sacrifício. Para que você possa resgatar esses valores. Para que sua vida cristã, seja de verdade um exemplo para aqueles que estão à sua volta. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, no mundo como esse, como o de hoje, muitas vezes os valores são aquilo que as pessoas têm e não o que são. Às vezes as pessoas olham mais o que temos do que o que somos. Mas que bom que o Senhor é diferente de nós. Que o Senhor olha aquilo que somos e não o que temos. Por isso que queremos ser, Pai, parecido com o Senhor. Queremos primeiro viver uma vida, Pai, em que te agrade. Que o Senhor olhe para nós e vê o nosso esforço de nos tornarmos parecido com Jesus. Mas que a gente aprenda também com o Senhor a olhar o outro também com esse olhar de compaixão. Com esse olhar amoroso, de olhar para o outro e ver aquilo que ele é e não aquilo que ele tem. E ele é um filho de Deus, assim como nós, que precisa da graça, do amor e da misericórdia, assim como nós precisamos. Por isso, cuida, Senhor Deus, do nosso ser, mas nos ensine a ser como essa mulher, que perdendo, Senhor Deus, esses valores, buscou diligentemente até encontrar. E quando encontrou, fez uma grande festa. É isso que nós queremos, Senhor Deus. Nos ensine a ser parecido com essa mulher. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.